Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Não houve nada de especial naquela noite em particular. Nada mesmo. A TV estava ligada na sala e os pratos batiam na cozinha com a promessa do jantar. Meu filho mais velho, Jeremy, estava sentado de pernas cruzadas no chão e apertava os botões do controle com uma força que me fez pensar se os botões de plástico ou seus polegares cederiam primeiro. Lutando com a ideia de que um dedo deslocado provavelmente seria mais barato de consertar, eu balancei o gelo no meu copo de uísque e limpei a garganta para garantir. Ei, melhor parar aí, hein, Jeremy? Lembra o que aconteceu com o último? O último ainda estava na mesa da garagem. Jeremy teve um de seus ataques e o quebrou em pedaços contra a parede. Naquela época, não o incomodamos muito com isso, pois haviam se passado apenas 2 semanas desde o falecimento de nosso filho mais novo, e todos estávamos passando por algo semelhante. É engraçado pensar o quanto os mecanismos de enfrentamento podem variar de pessoa para pessoa. Alguns recorreram ao álcool, afogando-se na bebida todas as noites até que as consequências do seu comportamento embriagado finalmente os apanhem. Outros recorrem à violência, cerrando os dentes em cada interação social, até que a acumulação é finalmente suficiente para abrir um buraco na parede. Depois, há o tipo que se limita ao quarto e se recusa a sair em qualquer circunstância. A propósito, essa última era a nossa filha, Maisie. Ela tinha apenas 14 anos, mas, de alguma forma, parecia que ela não fazia parte da nossa família há algum tempo. Quando não estava na escola, passava o tempo todo trancada no quarto, no computador ou com a cabeça debaixo das cobertas. Há muito tempo que desistimos de tentar convencê-la a sair e recorremos a levar seu prato para cima e deixá-lo na porta. Eu cuidei da minha bebida pensativamente, observando Jeremy balançar e errar um orc gigante. Porra! Ele gritou, seus ombros ficando visivelmente tensos, enquanto a frágil criatura élfica com quem ele estava jogando foi levantada e bateu no chão. Ah, foda-se esse jogo de merda! Não querendo acabar com outro buraco na parede, me levantei e tirei o controle das mãos do meu filho. Ele resistiu a princípio, mas a minha expressão solene pareceu firmá-lo. Tá bom, já deu, filho, eu disse. Vai arrumar a mesa, o jantar tá quase pronto. É claro que eu não tinha como saber disso, pois a minha esposa estava cozinhando naquela noite, mas eu precisava dizer algo. Além disso, eu sabia que demoraria um pouco para arrumar a mesa do jeito que a minha esposa gostava. Coloca um lugar a mais essa noite, disse minha esposa, Lily, entrando na sala de jantar com as bochechas coradas. Por quê? Jeremy olhou para ela. A Maisie vai comer com a gente hoje? Meu interesse também foi despertado, e me perguntei se isso significava que daríamos o primeiro passo para sermos uma família novamente. Sim. Os lábios de Lily se franziram em uma linha fina. Sim, ela vai. Nós olhamos para ela sem acreditar. Que eu saiba, Maisie não descia há mais de 3 meses. Além de seus rápidos desaparecimentos pela porta da frente, eu nunca a via. E na maioria das vezes, eu sentia falta disso. Como diabos minha esposa a convenceu a jantar conosco? Suponho que tenho adiado dar quaisquer detalhes sobre minha esposa. Sabe, a perda a afetou de uma maneira ligeiramente diferente. De certa forma, sinto que falar sobre o seu mecanismo de enfrentamento poderia potencialmente gerar uma ruptura permanente entre nós e destruir o que resta do nosso casamento. Dito isso, eu não tenho certeza se sobrou alguma coisa. Desde o dia em que nosso filho morreu, ela tá desligada da realidade. Suponho que, de certa forma, todos
todos nós estávamos, mas a minha esposa era diferente. Ela não conseguia ou não queria aceitar o fato de que Kendall tinha morrido. Não da maneira que você está pensando. Ela não ficou sentada na beirada da cama, chorando por horas. Ela também não passava todos os momentos cercada por álbuns de fotos, brinquedos ou roupas. Na verdade, ela não chorou nem insistiu nisso. Em vez disso, ela carregava a urna. Ela o carregava e conversava com ele como se fosse uma pessoa real. Confortável? Ela murmurou enquanto o amarrava na cadeirinha do nosso carro na outra semana. Eu a observei pelo espelho retrovisor, a minha pele formigando. Por mais que eu odeie admitir, é claro que eu não gostava de sair com a minha mulher. Chamava a atenção por onde passava. No supermercado, no spa, no banco, era sem dúvida conhecida como a louca da urna. Ela insistiu que arrumássemos um lugar para o nosso filho toda vez que nos sentássemos para comer. Em vez de conversar com o resto da família, ela conversava com a urna durante o jantar. É uma maravilha que ela não tenha tentado alimentá-lo também. Nesse ponto, eu não tinha ideia de quem era Lily. Nosso casamento, antes próspero, rapidamente se transformou em um casamento de conveniência e muitas vezes me peguei fantasiando com outras mulheres. Depois que meu lado da cama estava ocupado, fui banido para dormir no sofá no andar de baixo, para poder usar a TV para satisfazer minhas próprias necessidades sem julgamento. Tenho certeza de que minha esposa não teria notado se eu começasse a fazer do lado dela. Eu estava quase desistindo de tudo, mas eu nunca o fiz, esperando secretamente que chegasse o dia em que as coisas voltassem ao normal. Maisie vai comer com a gente? Jeremy repetiu, com a mão congelada no ar. Sua compostura, irritada, parecia ter desaparecido tão rapidamente quanto apareceu. Por um momento, a sala ficou envolvida em um silêncio atordoante. Então, Lily falou. Sim, ela vai se juntar a nós a partir de agora. Meu coração acelerou enquanto a esperança encheu meus pulmões. Finalmente, estava acontecendo. Quase pude sentir os pedaços quebrados de nossa família deslizando em direção à mesa da sala de jantar, vindo de todos os cantos da casa para formar uma unidade familiar há muito perdida. O jantar está quase pronto. Lily deixou escapar, virando-se e indo em direção à cozinha. Eu vou chamar a Kendall. Levantei-me para me servir de outra bebida. Claro, ela pegaria Kendall. Claro, as coisas não poderiam voltar ao normal instantaneamente. Isso levaria tempo. Mesmo assim, quando ela tirou a urna e a colocou em cima do prato, seguida de um leve beijo na tampa, eu sabia que nunca conseguiria me acostumar com isso. Eu devo chamar a Maisie? Eu perguntei quando minha esposa reapareceu com uma travessa. Ou você vai fazer isso? Uma expressão estranha cruzou seu rosto. Ela ficou ali, imóvel, como se estivesse pensando muito sobre o que dizer. Engoli em seco, me perguntando se ela não tinha ouvido minha pergunta. Não, ela respondeu eventualmente. Ela vai se juntar a nós quando estiver pronta. E foi isso. Nem Jeremy nem eu questionamos mais nada. Em vez disso, comemos o jantar que Lily preparou para nós. Não dissemos uma palavra o tempo todo. A minha esposa, por outro lado, disse muito. Gostando de suas ervilhas, Kendall? Ela perguntou à urna entre mordidas. Elas são frescas do jardim, exatamente como você gosta. Lembra quando costumávamos buscá-las juntos, na casa da vovó? Ela me ensinou como plantá-las também, antes de falecer ano passado. Olhei para o meu prato, o meu estômago embrulhado. Eu precisava de outra bebida, sério mesmo, mas a garrafa estava na sala. Eu me perguntei se poderia escapar silenciosamente para buscá-la quando Jeremy apareceu. Tá, quando a Maisie vem? Ele perguntou, arrumando suas ervilhas em linha reta. A gente está quase terminando o jantar. Minha esposa parecia ter acordado de um sonho agradável. Ela começou com as bochechas coradas. A Maisie? Sim, talvez
Talvez outro dia. Nós a encaramos, perplexos, mas ela parecia totalmente alheia à nossa mudança de comportamento, conversando com Kendall sobre rabanetes e seus benefícios para o corpo. Mãe, Jeremy perguntou novamente, com a voz trêmula. Por que a Maisie não desce? Era como se ela nem o tivesse ouvido. Ou ela estava fazendo o possível para não prestar atenção. Claramente, era um assunto que ela não queria abordar. Qual é o seu vegetal favorito, querido? Ela riu. Seu tom, de repente frio, como se ela não quisesse dizer uma palavra do que estava dizendo. Mãe! Jeremy se sentou ereto em sua cadeira e acenou com a mão na frente do rosto dela. Onde é que está a Maisie? Eu fiquei tenso, sabendo muito bem que Jeremy não deveria falar com a mãe daquela maneira. Mas a situação parecia estar ficando fora de controle antes que eu pudesse impedi-lo. Por que você não pode simplesmente falar com a gente de vez em quando, hein? Ele explodiu. Se você passasse com a gente metade do tempo que passa com essa merda estúpida, então talvez a gente ainda seria uma família. Tomado por um ataque de raiva, Jeremy agarrou a ponta da toalha de mesa e puxou para si, fazendo com que os pratos caíssem no chão. A urna de Kendall, colocada em cima de um dos pratos, sucumbiu ao mesmo destino. A queda, o barulho e os cacos. Kendall! A minha esposa gritou, levantando-se e correndo ao redor da mesa de jantar. Meu bebê! Eu estiquei o pescoço para examinar os danos. Em meio aos cacos de porcelana e aos utensílios, a urna estava quebrada ao meio e sua tampa não era encontrada em lugar nenhum. E era só isso. Estava vazio. Kendall! Lily caiu de joelhos sobre os cacos, a porcelana quebrando sob seu peso. Nada poderia ter me preparado para o que ela fez a seguir. Jeremy e eu assistimos horrorizados enquanto minha esposa, frenética, arrebatou metade da urna e mostrou a língua para lambê-la. Seus dedos procurando desesperadamente por quaisquer restos deixados no chão. Ela passou as mãos pelo chão, cortando a pele no processo, e enfiou tudo na boca. Os olhos revirando para dentro da cabeça. Eu queria vomitar. Não, eu queria correr. O meu coração batia 10 vezes mais rápido do que o normal, ameaçando saltar pela garganta. A minha pele estava úmida e a minha visão turva, mas não o suficiente para me impedir de ver o monstro que era minha esposa, enfiando cinzas, sangue e cacos de porcelana em sua garganta. Jeremy deve ter sentido o mesmo, mas eu não conseguia vê-lo. A minha visão de túnel só permitia a imagem de Lily e seu banquete. Mãe! Eu o ouvi chorar. Sua voz era uma mistura de terror e desgosto. Ele também não disse mais nada, contentando-se apenas com um suspiro gargarejado e respirações curtas e rápidas. Não havia nada a dizer. Mesmo agora que olho para trás, não consigo pensar numa única frase coerente que se adequasse às circunstâncias. Eu soube instantaneamente que minha esposa havia partido, e eu não seria capaz de algum dia vê-la da mesma maneira. Agarrando Jeremy pelo braço, puxei-o para longe da mesa, deixando Lily vasculhando o chão. Eu precisava salvar meus filhos. Eu tiraria Maisie do quarto dela, quer ela cooperasse ou não, e levaria meus filhos para a casa dos meus pais. Pelo menos assim, eu saberia que eles estavam seguros antes de lidar com a minha esposa, ou com o que restava dela. Jeremy ainda estava em estado de choque quando o puxei escada acima, então ele não protestou. Ele parecia saber exatamente o que estávamos prestes a fazer e eu precisava de toda a ajuda possível. Nunca foi fácil lidar com Maisie e eu sabia que levaria algum tempo para convencê-la de que tínhamos que sair agora, um tempo que não tínhamos. Mas quando invadimos a porta do quarto dela, eu imediatamente soube que meu plano não iria funcionar. A sala estava vazia. A cama estava feita sem um único vinco. O computador estava desligado e a escrivaninha estava arrumada como se estivesse ali apenas para exibição e não como parte do quarto de alguém. Uma grande urna marrom estava no meio dela. Eu não precisei perguntar. Eu já sabia
o que tinha acontecido. A minha esposa estava viciada e seu suprimento tinha acabado.